O presidente Jair Bolsonaro comunicou ontem, conversando com jornalistas, que estuda enviar ao Congresso um projeto para a criação de uma GLO, é a sigla para Garantia da Lei e da Ordem do Campo, especial para o campo. O presidente quer exercer a função de tratar da reintegração de posse, assunto que hoje é dos estados. Para falar desse tema, nós convidamos a advogada Luana Ruiz, especialista em questões fundiárias, tendo inclusive atuado como consultora do Ministério da Agricultura no início da gestão de Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com os produtores rurais do Brasil. Boa tarde. E nós contamos com a participação do João Pedro, que é o nosso analista de mercado. Queria começar perguntando o seguinte: quando as operações de GLO, essa garantia da lei e da ordem, podem ser adotadas? Na verdade, a questão da garantia da lei e da ordem, ela é excepcional, aplica-se de forma excepcional. Existe uma previsão constitucional de aplicação da GLO. Só se aplica mediante ordem expressa do presidente da República, é apenas o presidente da República que tem a competência para tanto, e como o nome já diz, é para a garantia da lei e da ordem, da estabilidade das instituições. Quando se fala em GLO do campo, nós não temos ainda o texto desse PL, desse projeto de lei, seria um texto que ainda será apresentado, então podemos trabalhar aqui com algumas conjecturas e tentando interpretar o que foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro e a forma como a imprensa divulgou. Quando se fala em GLO do campo, porque a reintegração de posse, no caso de invasão de propriedades privadas, compete aos estados, e os estados muitas vezes são lenientes, trazer isso para a esfera federal poderia trazer agilidade. Então, quando nós estamos falando de competência dos estados, aí nós já temos uma informação subliminar. Estamos dizendo de invasões de propriedades privadas por cidadãos brasileiros que não são indígenas. Por quê? Porque quando nós temos invasão de propriedades privadas por indígenas, e eu destaco este assunto, estamos aqui no Mato Grosso do Sul e nós temos um índice muito alto de invasão de propriedades privadas por indígenas. Quando a invasão é por indígena, a competência já é federal. Então, se nós estamos falando em GLO do campo... Via via FUNAI? Não, via Poder Judiciário, que vai decidir em uma ação de reintegração de posse, quem cumpre é a Polícia Federal, certo? O cumprimento da reintegração de posse. Então, ela já é na esfera federal, o cumprimento da reintegração de posse. Quando o presidente traz a GLO do campo e fala, vou propor, apresentar um PL para a GLO do campo para cumprir as reintegrações de posse, porque os estados, os governos estaduais, certas vezes são lenientes quanto a isso, ele não está se referindo às invasões indígenas, porque as invasões indígenas já são de competência federal. Então, estaríamos falando de invasões de propriedades privadas por cidadãos outros que não indígenas. Quando ela pode ser aplicada? Aí nós não temos ainda essa previsão, porque nós sequer temos o PL apresentado, né? Nós temos uma ideia... Mas a senhora falou em conjecturas. Como é que poderia ser a atuação do governo federal num caso de invasão de propriedade que hoje é definido pelo Estado, né? A reintegração de posse? Isso. Outra coisa importante falando nisso, não se trata de desforço imediato. Também, no caso de GLO, é para cumprimento de decisão judicial. Se a GLO se aplica pela manutenção da ordem e garantia da estabilidade das instituições, nada mais agressivo à ordem pública, à garantia da estabilidade das instituições do que a invasão da propriedade privada, que é um pilar do Estado Democrático de Direito. Então, por essa interpretação, nós já teríamos uma possibilidade de legitimar essa ideia. Doutora, você vê hoje tantas propriedades rurais que foram invadidas há 10, 15, 20 anos e há uma indústria de liminares que suspende o processo. A justiça no Brasil não é muito ágil, normalmente ela é muito lerda. E como é que fica? Uma propriedade ficar 20 anos na mão do indígena ou de invasores sem ser indígena, ela fica completamente quase que destruída.
Como é que fica o produtor em relação a isso? Nós temos aí uma inversão de valores e uma inversão de conceitos. Quando se invade a propriedade privada e nós temos uma decisão judicial para retirada desses invasores e esses invasores prometem resistir até a morte, o Poder Judiciário observa essa situação e coloca o risco à ordem pública no cumprimento da reintegração, quando, em verdade, o risco à ordem pública está na invasão propriamente dita. Então, por conta dessa inversão, é que o Poder Judiciário vem suspendendo as reintegrações de posse. Em relação à suspensão de liminar, eu acho que é muito importante nós discutirmos isso, porque nós temos, falando de Mato Grosso do Sul, isso se aplica ao Pará, ao Rio Grande do Sul, à Bahia, ao estado do Mato Grosso, Minas Gerais com problemas gravíssimos, mas falando de Mato Grosso do Sul, que nós estamos hoje beirando as 150 propriedades rurais invadidas, nós temos a invasão de propriedade privada. Aqui, no nosso caso, o assunto, a questão mais sensível é a invasão indígena. Entra-se com uma reintegração de posse, com pedido liminar. É deferida essa liminar para cumprimento da reintegração de posse pela esfera federal. A Polícia Federal não consegue cumprir de imediato, é necessário toda uma estratégia, uma logística para aquele cumprimento. E nesse tempo que se precisa para organizar a reintegração de posse, o que acontece? A FUNAI do passado, tá? A FUNAI até dezembro de 2018. A FUNAI, o Ministério Público Federal, as próprias comunidades indígenas, enfim, vão ao Poder Judiciário pleiteando a suspensão do cumprimento daquela decisão judicial. Quando a FUNAI pleiteia a suspensão do cumprimento daquela liminar, ela faz isso com base em uma lei autônoma. Não é um recurso, é uma lei autônoma. E essa lei, ela prevê casos de suspensão de liminar quando a liminar é contra ato do poder público. E aí eu gostaria de perguntar para o Supremo e para o nosso Poder Judiciário, desde quando invasão de propriedade privada por indígenas é ato do poder público? É ato de cidadão brasileiro indígena. Eu entendo e defendo a tese de que, no caso de invasão de propriedade privada, não se aplica a lei que prevê aquela ação autônoma de suspensão de liminar. Então, são essas incoerências, esses equívocos que acabam resultando nessas invasões que se perpetuam. Nessa conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve ontem com jornalistas, quando ele apresentou essa intenção de criar a GLO para o campo, ele mencionou, sem citar nomes, um governador no Brasil que está lento para tomar as decisões. Por que os governos são lentos, muitas vezes, para cumprir a decisão judicial da reintegração de posse? Bom, aí fica difícil eu responder o porquê que os governos não cumprem. Creio eu que não cumpram justamente primeiro por uma questão ideológica. Né? Há governos com uma contaminação ideológica muito complicada, uma conveniência política. Nós já ouvimos diversas vezes, principalmente em épocas eleitorais, alguns municípios aqui no nosso estado mesmo, não, é importante estar em bom diálogo com os movimentos sociais, porque são eles que garantem aí um determinado número de votos. Então, essa questão eleitoral dita muito da conduta dos governos. A questão ideológica também traz muito da conduta dos governos e a sensibilidade da questão, né? É o que nós estávamos conversando agora há pouco. A questão do acesso à terra, de uma melhor distribuição de renda, de uma questão social mais justa e solidária, na questão dos indígenas, preservação da cultura. É muito bonito, é muito palatável. Então, são argumentos facilmente colocados em um viés equivocado para fundamentar aí o estado de coisas que nós temos no caso dos não cumprimentos de reintegração de posse. Hoje a população indígena cresce tanto por aumento natural como também da vinda de outros indígenas de países limítrofes, como o caso do Paraguai e da Bolívia. Esse modelo extrativista dos indígenas, você não tem mais condições de atender a necessidade de alimento.
Por que qual é a razão que não se incentiva ao indígena que já a ele se procurar alternativas de aumento, de produção de alimentos, usar melhor a área que ele tem, porque hoje deve ter uns 13%, 15% do território nacional em reservas indígenas. É um volume bastante expressivo, muito maior que a área plantada de grãos no Brasil. Porque, na sua opinião, você que conviveu lá em Brasília, por que razão não se trabalha mais intensamente para criar condições para aquele indígena que queira produzir? Não vai brigar ninguém. Mas você vê lá em Campo Novo, os Parecidos, tem 1,5 milhão de hectares numa área excepcional. Eles querem produzir, e no fim o próprio Ministério Público, outras entidades do próprio governo criam dificuldades ou impedem que eles façam isso. Primeiro, uma coisa que é muito importante esclarecer. Essa natureza extrativista, essa natureza nômade, essa natureza ela é realmente peculiar das comunidades indígenas de 1500. Essa realidade não existe mais no consciente coletivo dos indígenas atuais, dos indígenas da sociedade brasileira atual. Tanto que diversas comunidades indígenas pleiteiam e estivemos em reuniões e recepcionando nesse período em que eu estive ao lado da ministra Tereza, ao lado do secretário especial de Assuntos Fundiários, Naban Garcia, na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, no Ministério da Agricultura, recepcionamos diversas comunidades indígenas que vão pedir oportunidade porque precisam produzir, precisam se inserir no mercado de trabalho, precisam buscar qualificação e querem justamente esse afastamento de ONGs e dessa ideia de um congelamento cultural. Então, isso é importante deixar bastante claro que são situações excepcionalíssimas dos indígenas que realmente não estão ainda inseridos nesse contexto de produção em excedente, de comercialização dessa produção, de questão de recurso financeiro. Isso é importante deixar esse primeiro esclarecimento. Tecnologia. E justamente aí nós vamos para um segundo ponto. Considerando que essa questão do extrativismo e dessa cultura congelada do índio da época do descobrimento, que vivia da caça e da pesca, como isso nós não temos mais na realidade das comunidades indígenas, é preciso sim uma modernização e uma atualização das políticas indigenistas. É necessário que os indígenas sejam indígenas, tenham a sua cultura, o seu DNA, mas passem a ser vistos e tratados como cidadãos brasileiros, como todos nós. Nós não podemos mais ter políticas que setorizam a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que essa é uma linha, e é o que eu entendo da linha, tanto de proposta de campanha, como agora de proposta de governo do nosso presidente da República, é que nós somos todos brasileiros e precisamos ter políticas públicas que, respeitando as peculiaridades de cada um, tratem todos como cidadãos brasileiros acima de tudo. Eu acho que essa é o primeiro passo. Há no governo federal projetos, inclusive bastante avançados, de viabilizar a produção agrícola. Não só produção agrícola, mas exploração econômica, pesca, turismo, extrativismo, sim, mas um extrativismo com fins econômicos. É necessário que isso tenha uma base nas políticas públicas para que haja essa oportunidade para aquelas comunidades indígenas, para que sejam, inclusive, independentes e, por que não, grandes produtores rurais. O que nós precisamos deixar muito claro é que isso tem que ocorrer e deve ocorrer nas terras indígenas. As terras não homologadas e grande parte das áreas em estudo não são terras indígenas. São propriedades privadas que laudos equivocados da FUNAI vêm dizer que são indígenas, com laudos totalmente questionáveis, subscritos por antropólogos de ONGs, por antropólogos da ABA, com aval de ONGs como CTI, como ISA, né? Então, nós precisamos esclarecer o que são terras indígenas legítimas, nesta sim, toda a natureza de política pública para produção agrícola e econômica. Agora, propriedade privada, em que querem impor uma situação de terra tradicionalmente ocupada por indígena, isso nós não podemos permitir e é muito importante que o governo federal tenha isso de forma muito clara na composição dessas políticas públicas, para que já se observe no futuro a consequência do que se discute hoje. Mas tem projetos para ampliação das reservas indígenas aqui no Brasil?
ampliação de reserva indígena já começa como algo totalmente vetado, inclusive pela jurisprudência da Suprema Corte. Terra indígena já demarcada não pode ser ampliada, ou senão perde a razão de ser a demarcação. O que é a demarcação? A criação de novas reservas. Reserva. Agora o senhor tocou num assunto muito importante. O que são terras indígenas? O que são reservas indígenas? O artigo 231 da Constituição garante aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Se a terra for tradicionalmente ocupada por indígena, o título é nulo, não existe propriedade privada, não tem indenização e aquela terra é uma terra indígena tradicional. Mas há possibilidades de nós termos indígenas, grupos indígenas que precisam da terra, mas que não têm posse tradicional sobre a terra. E aí nós temos uma previsão no artigo 17, inciso 2º do Estatuto do Índio, que são as áreas reservadas. O governo entende que a terra não é tradicional indígena, ou seja, estamos fora do 231 da Constituição, mas existe uma comunidade indígena que precisa daquela área. Abre-se um processo de desapropriação por interesse social, os índios ficam na posse e o proprietário vai ser justa e previamente indenizado. É uma alternativa. Como é que está hoje a radiografia das invasões de terra no país? Elas estão estagnadas? Bom, diminuíram? Diminuíram. Nós temos estatisticamente uma diminuição considerável dos conflitos fundiários no país. Isso quando nós falamos em invasões de terras de forma genérica. Não só dos indígenas? Não de indígenas, mas indígenas. A questão, áreas em que há disputa, em que há ainda questionamento de legitimidade do título, a questão ainda de movimentos sociais. Então, nós tivemos, em termos gerais, em números gerais, uma considerável diminuição no conflito fundiário. Se nós setorizarmos a discussão e destacarmos só a questão indígena, infelizmente nós ainda temos um aumento no número dos conflitos. E a lei tem dado respaldo a isso? A lei não, a interpretação equivocada da lei. Tem dado respaldo não para invasão, tem dado respaldo para suspender as reintegrações de posse. Isso é muito importante. O Supremo Tribunal Federal, normalmente a presidência da corte competente. Então, ou a presidência do TRF, ou a presidência do STF, aí depende do andamento do processo. Mas, na apreciação da suspensão de liminar, o Poder Judiciário suspende a liminar. Com base em qual argumento? Não com base de que o índio tem direito a permanecer na área legitimando a invasão. Não. Com base no seguinte argumento: não vamos cumprir a reintegração de posse para evitar o conflito. Então é aquela coisa, tem que tirar o índio, a invasão é equivocada, a invasão é um ato ilegal, é um crime, mas como os índios prometem resistir até a morte, como a vida vale mais do que a propriedade, então vamos deixar o índio na manutenção do ato ilegal. Mas esse fato é um estimulante de novas invasões? É um absurdo, é aquela coisa, é o que eu falei no início. Afinal de contas, o que é o risco à ordem pública? É não tirar o índio porque ele está prometendo resistir a uma decisão judicial? Ou é tirar o índio e impor a ordem porque a propriedade privada tem que ser respeitada? E como é que vocês veem essa questão de organismos internacionais, ONGs estrangeiros, que estimulam esse processo, que criam uma situação de conflito dentro do nosso território? Olha, também mais uma coisa que estávamos conversando um pouco antes, só fazem conosco aquilo que permitimos que façam. Então, nós tivemos históricos de governos brasileiros que permitiram a interferência de ONGs no nosso território e nos nossos assuntos internos. Estamos colhendo fruto de governos irresponsáveis, representantes de governos, representantes brasileiros que vão ao exterior e denigrem a imagem do nosso país. É isso que o atual governo está já demonstrando com fatos e atos concretos que pretende reverter. O que nós temos hoje, a realidade que vivemos hoje, é um resultado de uma agenda internacional indígena ambientalista. E essa abertura dos nossos assuntos internos é que permitiu essa invasão de ONGs, e aí não tem como não dizer, de ideologias de esquerda, sim. Infelizmente, eu quero até aproveitar o ensejo. Eu trouxe aqui de presente para vocês, nós temos um escritor
mexicano que está no Brasil já há muitos anos, é o Lourenço Carrasco. Ele escreveu aqui Máfia Verde. Deixa eu ver. Vamos mostrar para cá. É uma aula... Máfia Verde. Máfia Verde, e traz toda essa questão da ingerência internacional e da forma como as ONGs atuam no nosso país. E quando nós tivemos aqui no Mato Grosso do Sul uma iniciativa da Assembleia Legislativa da então deputada Mara Caseiro, deputada estadual, de instaurar a CPI do CIMI, que o CIMI é Conselho Indigenista Missionário, é um braço da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O CIMI, ele é uma ONG, ele recebe verba internacional em dólares e em euros para projetos com as comunidades indígenas. Muitas vezes, quando nós vamos olhar esses projetos, lá está escrito: garantir novas retomadas, compra de madeira, lona, prego, ou seja, financiando invasões. Esse foi o objeto da CPI do CIMI aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Foi depois anulada por força de decisão judicial, não pelo compilado de provas que se juntou na CPI, mas por uma questão de competência, porque entendeu o Poder Judiciário que seria federal, não poderia ser do Estado, enfim. Mas nessa CPI do CIMI, também o Lourenço Carrasco fez essa obra falando CIMI, filho da mentira, né? E justamente trazendo as fraudes e a forma como transformam, como distorcem as realidades e as ideias. E o Lourenço, esses livros foram publicados pela Capax Day, é uma aula, vale a pena que vocês conheçam a interferência internacional no nosso país. Muito obrigado pelos livros e pela entrevista também. Agradeço. Advogada Luana Ruiz, especialista em questões fundiárias, muito obrigado. Obrigado também, João Pedro.